Boa noite a todos. Vamos então dar essa entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após a vitória sobre o Grêmio por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Dorival, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação a respeito do desempenho do São Paulo e também gostaria que você falasse a respeito de dois nomes, né? Você criou uma base, um time considerado titular, que conquistou a Copa do Brasil, mas você tenta acomodar dois jogadores que são importantes para você e eles, aos poucos, vêm ganhando espaço. Rames Rodrigues e Michel Araújo. Então, eu queria que você falasse sobre o momento desses dois atletas e os planos que você tem para esses dois jogadores no time principal. Bom, primeiro, eu acho que foi uma partida muito boa, muito bem jogada. Nível de concentração altíssimo da nossa equipe. Voltamos a ter isso, o que é importante. Até porque, após a Copa do Brasil, a decisão, nós fizemos dois jogos muito bons e um terceiro lá fora com o Vasco, buscando um empate, que também foi um excelente resultado. A exceção do jogo de Goiânia, que nós não fomos felizes. Eu acredito que tenhamos tido aí partidas de alto nível. Hoje nós enfrentamos uma equipe, para vocês terem uma ideia, acho que é a segunda em número de gols marcados, é uma das que mais cria oportunidades ao longo de uma partida dentro do campeonato. E mesmo assim nós conseguimos neutralizá-los, e ao contrário, criando também muitas oportunidades. Então, para mim, foi uma partida muito bem jogada. Você passar quase 90 minutos e o seu goleiro ser muito pouco acionado, eu acho que isso daí é um fator que chama muita atenção. Individualmente, eu não gosto muito de abordar os nomes, tá? Mas eu acho que tanto o Michel quanto o Rames, que vem agora adquirindo uma sequência que tem sido muito saudável para ele e, naturalmente, para nós e para a seleção colombiana. Nestor, não preciso nem falar o crescimento que vem tendo, a participação, e em todos os momentos que está em campo, sempre muito efetivo, juntamente com o Luciano, que também faz tudo isso. Eu acho que o grupo entendeu o sentimento coletivo que está existindo e todos abriram mão das suas condições individuais para que tivéssemos um coletivo mais forte. E é isso que vem acontecendo. De repente, em uma partida nós jogamos com uma equipe, em outra com outra, algumas modificações. Rato hoje saiu, vinha sendo muito importante até agora. Voltou a entrar no meio da partida, deu o seu recado. É assim, tem que ser assim. Eu acho que o futebol você ganha a partir do momento em que você tem um grupo forte. E esse grupo tem demonstrado isso. Nós abrimos mão das vaidades pessoais para que o coletivo possa ser favorecido. E eu acho que nós estamos alcançando aí nossos objetivos. Dorival aqui, Gabi Guimarães, TV Band. Você acabou de falar que não gosta de tratar individualmente, falar abertamente assim, individualmente dos jogadores, mas eu queria que você falasse de um ponto de vista que é mais físico e só você vendo nos treinos pode falar pra gente. O Rames estreou pelo São Paulo há pouco mais de 2 meses e hoje, depois do segundo gol, deu para ver o quanto ele estava visivelmente cansado mesmo, assim. Queria a tua avaliação, tecnicamente já ficou claro o que ele pode entregar, mas fisicamente, na tua avaliação, ele já está 100% ou ainda falta um pouquinho nesse processo de adaptação? Bom, eu acho que o Rames foi uma situação diferente, né? Que ele ficou um tempo parado treinando, mas não é efetivamente aquilo que o atleta precise, né? E, de repente, quando ele retorna, ele está não só tentando resgatar suas melhores condições, tentando ao mesmo tempo tendo que participar da seleção, dos jogos da sua seleção, e ao mesmo tempo numa fase delicada das competições. Nós estávamos em semifinais e finais, tanto de Copa do Brasil quanto da própria Sul-Americana, tentando ali sempre colocarmos em campo a melhor equipe possível, falo fisicamente, né? E acredito que nós tenhamos tido as atitudes corretas. Eu sei que talvez não tenha sido o ideal e o suficiente para que ele se sentisse totalmente dentro
do nosso trabalho, mas ele não deixou de se dedicar, ele não deixou de buscar em treinamentos as suas melhores condições. Teve agora uma sequência na última partida que ele aqui esteve, e logicamente que as duas com a seleção colombiana, que já foram muito importantes para que dessem um salto de qualidade no seu trabalho. Eu acho que agora ele vai adquirir esse restante que falta atuando. Será uma sequência que fará com que ele encontre aí o seu melhor momento. E eu acho que ele vem trabalhando e vem lutando para que isso aconteça. Eu fiquei muito satisfeito com a atuação que ele teve hoje, assim como com o comportamento de toda a equipe. Foi o nosso trabalho coletivo que proporcionou um jogo de altíssimo nível, na minha opinião, frente a uma equipe muito poderosa, uma equipe que sempre vende muito caro suas derrotas. E assim como lá em Porto Alegre nós fizemos já no primeiro turno um grande jogo, hoje nós voltamos a ter uma atuação desse nível, felizmente com o resultado. Dorival, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho do quanto que o resultado de hoje impacta no clássico, né? A gente brinca que no futebol brasileiro não dá muito tempo de comemorar os resultados quando você vence. O quanto que isso impacta no clássico de quarta-feira e o que o torcedor pode esperar também desse confronto entre São Paulo e Palmeiras. O São Paulo que tem uma dificuldade bem grande de vencer fora de casa e o Palmeiras, por sua vez, que vive um momento delicado internamente e não vence há 6 jogos também. Olha, eu acho que impacta muito pouco. Se talvez não tivéssemos tido o resultado que encontramos, também não alteraria aquilo que eu penso em relação a uma partida. Nós, naturalmente, teremos um jogo muito complicado. É um clássico e o clássico já define e independe os momentos das equipes. Todos dizendo que o Palmeiras está com uma pequena estabilidade, mas não deixa de ser a equipe perigosa, a equipe vencedora que vem sendo, uma equipe muito difícil de se jogar. Então, não tem por que pensarmos de uma outra forma que não seja preparação total, foco total e muita concentração para que possamos fazer um grande jogo novamente lá fora, buscando aí o melhor resultado possível. Dorival, boa noite. A gente vê desde a saída do Caleri, né, uma dificuldade ali na posição de centroavante. Contra o Vasco você testou o Rames ali como um falso 9, do lado do Lucas. Depois no jogo seguinte você colocou o Luciano e hoje você optou pelo David. Aparente essa dificuldade. Em algumas entrevistas a diretoria já falou da necessidade de um centroavante para o ano que vem. Como é que você está trabalhando esse ano essa questão? Talvez uma recuperação do Herisson um pouco mais acelerada, que é o camisa 9. E para o ano que vem, você vê a necessidade de uma sombra, entre aspas, para o Caleri? Olha, assim, é muito difícil para uma equipe que jogou praticamente, eu vou colocar só esse ano, de janeiro para cá, com um atacante de referência, você mudar um pouco essa concepção. Agora, nosso time tem sido envolvente em todos os momentos, jogando aqui dentro, fora, jogando com posse, à exceção do jogo de Goiânia, depois da decisão da Copa do Brasil, que nós não tivemos uma boa atuação dentro de uma concentração necessária para a necessidade de uma partida tão complicada como foi. Fora isso, nós fizemos aí 3 vitórias aqui dentro, nós fizemos um grande jogo contra o Vasco lá em São Januário, e o que eu vejo é uma equipe tentando se readaptar a uma posição em que, naturalmente, se tivéssemos ali uma figura como Caleri ou Herisson, seria muito importante. O Herisson, nós não podemos nos esquecer, ficou um tempo muito longo afastado, jogou 45 minutos, no dia seguinte estava com muitas dores musculares. Se eu colocasse hoje, com certeza, quase que 90% de chances disto acontecer, uma lesão muscular poderia precipitar todo o trabalho que foi desenvolvido com ele. E, novamente, ele ter uma lesão nesse momento seria terrível. Então, foi isso que nós quisemos evitar. E, para que isso acontecesse, é natural que nós não teríamos o Herisson desde o início. Não tendo, nós voltaríamos a ter essa concepção de termos ali um jogador de flutuação, que já foi Luciano, já foi Lucas, já foi Rames, e, de repente, pode vir a ser um outro qualquer.
tudo é questão agora de tempo, prepararmos o jogo do Palmeiras muito bem preparado para que façamos novamente aí uma boa partida. Dorival, boa noite. Como você disse, os próprios números mostram que o São Paulo não acomodou depois do título da Copa do Brasil. Mas depois do jogo contra o Goiás, as alterações que você fez hoje no time, além de pensar no adversário que você enfrentou, também foi para evitar qualquer tipo de acomodação, para mostrar para os jogadores que existe sim uma disputa por posição dentro do elenco? Não, não foi com esse sentido. Eu nunca faço as alterações num sentido de um desafio aos atletas, não. Eu confio em cada um deles, eu sei o que podem produzir, aquilo que possam nos entregar. Foram mudanças pontuais dentro de uma condição que eu queria uma oxigenação do time, mas no sentido de que nós jogamos num campo desgastante, um campo que exigiu muito de todos nós, e viajamos a madrugada toda para chegarmos aqui em São Paulo, quase que na quinta-feira de manhã, e estarmos aí 2 dias depois em campo. Então foi muito mais nesse sentido, tendo o cuidado possível para que não perdêssemos a estrutura da equipe. E acredito eu tenhamos tido aí uma ótima atuação de todos aqueles que entraram. Coletivamente o time foi muito bem, Michel em especial, voltando a fazer um jogo de alto nível. Eu acho que é isso que nós queríamos. E eu acredito que tenha sido um jogo com muita segurança, com muito equilíbrio, uma equipe que estava muito focada e concentrada no que queria e não perdeu a sua organização em momento nenhum do jogo. Eu acho que isso daí é um ponto a se destacar, que eu espero que se repita nas partidas sequentes. Dorival, boa noite. Depois do jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, você teve que utilizar o Lucas centralizado pela ausência do Luciano. Hoje ele volta a cair pelo lado atuante mais pelo lado direito e abrindo esse espaço para o próprio Rames jogar mais centralizado. Com a abertura, o Lucas mesmo pelo lado direito, e a abertura entre os Brunos, o Vini e o Alves, pelo menos tiveram 2 jogadas de quase gol do São Paulo, nascendo nesse buraco que foi criado. Você acha que essa mudança que você fez com que o São Paulo ganhasse do lado direito e encontrasse melhores opções para infiltração com o Rames pelo meio? Porque se você percebeu, o Lucas não ficou numa posição fixa, como um atacante de lado de campo. E é isso que nós queremos que aconteça. Assim como o Rato tem ganho alguns movimentos por dentro, buscando infiltrações e, inclusive, saindo jogadas interessantes, com o Lucas, ainda mais, porque o Lucas ele quer contato, ele quer 1-2, ele quer, de repente, o giro, o corpo do adversário para que ele possa usufruir e se aproveitar da situação. O que eu vejo assim, o futebol tem alguns comportamentos que, se forem respeitados e cumpridos, você acaba alcançando caminhos, ou buscando caminhos. No futebol você tem que ter uma atração para que exista uma infiltração. Alguém atrai, puxa um marcador que venha colado com ele para que você tenha um ataque à profundidade, você tenha um movimento um pouco mais agudo, um movimento que rompa um pouco as linhas ou carregue essa última linha adversária um pouco mais dentro da área. E é isso que a gente busca sempre. Quando não existem esses movimentos, como, por exemplo, no primeiro tempo do jogo em Goiânia, você acaba ficando com uma equipe limitada. O gol pode acontecer, mas ele vai acontecer por uma fatalidade, ele não vai acontecer por um movimento trabalhado, treinado, alcançado por sua equipe. Por isso que, para mim, esse comportamento ele é fundamental. Se você tiver uma atração, você tem que ter uma infiltração automaticamente, porque essa infiltração, esse trabalho sujo de alguém que vai proporcionar um caminho mais claro para que outros venham atacando por trás, às vezes até com troca de passe. Mas esse movimento de infiltração, provocando a última linha, jogando essa última linha mais próximo ao seu goleiro, ela é fundamental para que essas jogadas aconteçam. E acho que isso foi um fator que foi muito usado hoje e desequilibrante, no meu ponto de vista, para aquilo que nós queríamos, precisávamos, e por todas as oportunidades que nós conseguimos criar. Dorival, queria seguir nesse assunto, porque da forma como que você diz, fica muito claro que o São Paulo não está tentando
já há muito tempo, na verdade, não tentam um jogo direto. É um jogo, eu vou usar a palavra complexo, porque exige muito dessa questão de concentração que você está falando, de movimentos que não dependem só de um jogador, um centroavante receber a bola e tentar finalizar. E o São Paulo, assim como outros times, tendo muito pouco tempo para trabalhar uma adaptação a um estilo de jogo que precisa ser feita por conta da ausência de um jogador como o Calleri, por exemplo. O quanto que essas datas FIFA têm sido importantes para você ter tempo para trabalhar mudanças de sistema de jogo e o quanto que esses jogadores estão conseguindo absorver e colocar em prática nos jogos? Têm sido fundamentais. Eu sinto muito porque, em momentos como esse, por exemplo, o Rames não está presente, que seria um jogador muito importante porque ele teve muito pouco trabalho com a nossa equipe. Então, às vezes, é muito mais na individualidade dele, na percepção, na sensibilidade de uma jogada ou de outra, como o passe hoje do gol, pela capacidade que ele apresenta, do que propriamente por um lance que seja ali pensado, trabalhado. Muitos movimentos a gente propõe. Alguns acontecem dentro de uma partida. Nem todos são aproveitados. Porém, você tem por obrigação apresentar sempre, para que o jogador tenha opções. Ele tendo opções, se você cumprir as funções, provavelmente alguma coisa de bom aconteça. Não cumprindo, é natural que as coisas fiquem ainda mais difíceis. Como, e eu volto a citar, foi o primeiro tempo do jogo em Goiânia. Nós tivemos muita posse de bola com pouca infiltração. Esse jogo não interessa para ninguém. Nós queremos, sim, a posse, mas a posse não pela posse, a posse com objetividade, a posse querendo infiltrar. E o São Paulo é uma das equipes no Campeonato Brasileiro, talvez, desculpem, se não a que mais tem a posse de bola ao longo de toda a competição. Então, eu acho que estrutura de equipe nós temos. Nós precisamos desses movimentos finais que são trabalhados, que são buscados, às vezes alcançados, às vezes não. Boa noite, Dorival. 2 jogadores tidos como time do São Paulo ainda tem situação indefinida para o ano que vem. O Caio Paulista, que está emprestado pelo Fluminense, e o Lucas Moura. Como que estão as suas conversas com a diretoria e quanto de falta esses jogadores fariam para a próxima temporada, tendo em vista que esses jogadores são pilares nas suas posições do time de São Paulo? Obrigado. São importantes, eu acho que a diretoria sabe disso. Não precisa da palavra do treinador nesses casos, ao contrário. Eu, naturalmente, fico aguardando pelo que melhor aconteça e que tenhamos os dois aí para o ano seguinte, se Deus quiser. Boa noite, Dorival. Léo Caporalino, do Bate-Fundo Esportivo. Individualmente, a gente já falou bastante nessa coletiva, mas o grande forte do São Paulo, com certeza, foi a partida coletiva que fez hoje, né? E eu queria destacar a mobilidade de uma trinca de jogadores ali na frente dos volantes, o Lucas, o Rames e o Michel Araújo, que hoje tiveram muita mobilidade, cada um não especificamente jogando do seu lado do campo, mas tendo a liberdade para construir pelo lado esquerdo, lado direito, centralizado. E eu queria entender se esse tipo de sistema tático foi mediante alguma coisa que você estava procurando dentro da defesa do Grêmio, talvez a dificuldade dos gremistas de recompor. Como funcionou seu trabalho para esse sistema tático na partida de hoje, se ele vai seguir para a sequência da temporada? Valeu. Olha, assim, eu acho que cada partida ela apresenta um desenho, apresenta detalhes importantes e que você tenha que, naturalmente, tentar buscar soluções. Hoje nós imaginávamos um Grêmio ou com uma linha de 4 ou provavelmente com 3 zagueiros, como acabou acontecendo, até porque no nosso jogo anterior no Rio Grande do Sul, no primeiro turno, o Grêmio jogou dessa forma. Então poderíamos imaginar que talvez acontecesse, não pela falta do Jeromel. Aí gerou-se uma dúvida, será que vai, será que não vai, mas você prepara toda e qualquer situação. É a obrigação de todos nós. A mobilidade desses homens, você não tendo um homem de referência, ela é necessária, aquilo que eu falei. Se alguém atrair para que alguém possa infiltrar, o movimento está completo. Pode ser que não saia nada, porém, fizemos a coisa correta. Futebol são comportamentos. Quando são respeitados, a tendência de acontecerem positivamente são maiores. Não acontecendo, diminui o seu percentual e a sua possibilidade de vitória. Por isso que eu tento respeitar muito isso e cobro demais no sentido de que nós tenhamos os movimentos, pelo menos, executados. Se não forem aproveitados, aí é um outro ponto. Nem sempre
teremos felicidade. Mas, quando são respeitados, com certeza nós geramos muitas dificuldades aos adversários. Boa noite, Dorival. Lincoln Oliveira, da Rádio Resenha de Campinas. Parabéns pela vitória. Antes do jogo, muito se falava ainda da luta contra um possível rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com a vitória de hoje, o São Paulo praticamente deixa de lado essa luta e começa a almejar um pouco mais no campeonato, até por uma questão, ou essa luta ainda existe esse risco para você? Existe o risco e não pode haver uma desconcentração. Aliás, não aconteceu em momento nenhum. Nós acabamos a decisão da Copa do Brasil, onde nós estávamos, sim, totalmente voltados para esse momento, e isso consumiu pelo menos aí 20 a 30 dias anteriores a essa partida, e mesmo assim, na primeira e na segunda partida nós tivemos 2 grandes vitórias, um empate com o Vasco lá fora, o que demonstrava novamente que a equipe não estava dormindo em berço esplêndido, ao contrário. Não fizemos um bom jogo em Goiânia, não. Caímos merecidamente para um adversário que teve mais fome, porém nós não perdemos aquilo que é essencial, a vontade, a gana, a determinação da busca por resultados. E hoje nós voltamos a fazer uma partida que nós jogamos frente a uma das melhores equipes da competição nesse momento. Podem ter certeza que não foi por um acaso. São Paulo tem capacidade, tem que repetir sempre para que melhoremos aí a nossa posição nesse momento. Mas nós não estamos tranquilos, não, podem ter certeza. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.